ouvir a palavra. Lucas 3, no capítulo 2, diz assim: sendo Anás e Caifás somos sacerdote, veio do deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. No 3, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. No 4, segundo o que está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. No 5, todo vale se encherá e se abaixará todo monte, o odeio e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. No 6, toda a carne verá a salvação de Deus. No 7, dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça, glória a Deus, vírgula de vírgula, que vos ensinou a fugir da ira que está para vir. Produzi, pois, fruto no 8, digno de arrependimento, e não comeis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até desta pedra pode Deus suscitar filhos de Abraão. No 9, e também já não posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá pois fruto, é cortada e lançada ao fogo. A multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? No 11, e respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. No 12, e chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? No 13, e ele disse: não pecai mais do que aqui, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenando. No 14, e uns soldados os interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhe disse: a ninguém trateis mal, nem defraudei, e contentai-vos com o vosso soldo. No 15, e estando o povo em expectação e pensamento todo de João, em seu coração, se porventura seria o Cristo. 16, respondeu João a todos, dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e fogo. No 17, para a gente finalizar e começar o que Deus mandou. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Glória a Deus, vamos dar glória a Deus, vamos sentar e ouvir a palavra do Senhor. Meu Deus, consagra a todos nós hoje. Olha só, João, ele pregava. João estava pregando a vida do Mestre. João estava abrindo caminho para o Mestre. João estava fazendo a vontade de Deus, fazendo o que Deus indicou. E como João fez, nós temos que fazer, porque para a volta de Cristo. Nós temos que preparar a volta de Cristo. Nós temos a obrigação de estar orando, jejuando e vir o avivamento e o que? Vigiando a cada dia. Porque se nós não estivermos orando, vigiando, nós não estamos fazendo a maneira que Deus nos ensinou para receber
o verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Por isso nós temos que estar sempre orando, jejuando, buscando e fazendo a vontade de Deus. Olha só. A pregação de João Batista, João e Jesus continuavam lado a lado. João e Jesus continuavam lado a lado. Aleluia. Nessa parte inicial do ministério de Jesus. Vou explicar um pouquinho. João é aquele que vai na frente, está no livro de Isaías 40, 3, 5, e no livro de Lucas 1 ao 6, enquanto Jesus é aquele que vem, estava lado a lado. Um semeava a vida de Cristo, e Jesus já vinha para fazer os milagres. Estava tudo pronto. Naquele momento, naqueles tempos, naqueles dias, João Batista estava fazendo o que Deus ordenou, aprontando o caminho, abrindo o caminho para a volta do Mestre, para a vinda do Mestre, aliás. Entre os escritores do Evangelho, apenas Lucas expande essa citação de Isaías 40. Para mostrar que a salvação é vista por todas as pessoas. Apenas Lucas contém um trecho em que mostra claramente as dimensões éticas do chamado de João ao arrependimento. No livro de Lucas 3, 10 e 14. João também adverte quanto ao julgamento, convocando ao arrependimento, e convoca ao arrependimento. E anuncia aquele que vem e traz o Espírito de Deus. João estava anunciando o Filho de Deus que viria naquele tempo. E hoje nós somos o João de antigamente. Nós estamos pregando a palavra, nós estamos falando da palavra, nós estamos levando a palavra de Deus, nós estamos falando a cada dia aos ouvidos, pregando a semente, abrindo o quê? Fazendo o caminho para a volta de Cristo, semeando as palavras de Deus, porque Cristo já está voltando. Você sabe por que Cristo não voltou ainda? Não, eu também não sei, mas eu tenho eu tenho mais ou menos uma referência disso. Ele está esperando o último se converter. Ele está esperando o último ouvir a palavra dele. Que ainda tem gente que falta ouvir a palavra de Deus. Tem lugar aí que não tem rádio, não tem TV, não tem missionário. E tem lugar aí que estão matando os missionários que estão levando a palavra. Tem gente matando missionário. Mas Deus está vendo tudo. Glória a Jesus. Olha só. João prometeu que Jesus traria o Espírito, mas em Lucas 3, 22, Jesus foi ungido pelo Espírito. João falou, Jesus traz o Espírito. Mas no livro de Lucas 3, 22, fala, Jesus foi ungido pelo Espírito. O que quer dizer isso? É que Jesus, ele já é o Deus que veio, o Filho de Deus, mas ele precisava ser ungido pelo Espírito de Deus aqui na terra. Por quê? Não era para mostrar que ele era Filho de Deus, não. Ele precisava ser ungido para a gente copiar. Todos nós que aceitamos Jesus seremos ungidos pelo Espírito de Deus. Todos nós que estamos totalmente ligados, que queremos o Senhor Jesus, aceitamos como nosso Salvador, Deus derrama o Espírito, o mesmo Espírito que derramou em Jesus. É assim que Deus faz. A primeira ação de Jesus concentra-se em vencer as tentações de Satanás. A primeira ação foi quando ele foi para o monte orar, que Satanás apareceu com as tentações dele, querendo entregar tanta mentira para o Filho de Deus, e ele rejeitou. Porque ele sabia que aquilo ali era só mentira de Satanás. Então a primeira coisa que Jesus fez foi concentrar em vencer as tentações. E o que é que nós temos que vencer? As tentações. Deus diz na palavra dele, ele fala que a gente tem que perseverar. E se a gente perseverar e colocar Jesus na frente, nós vencemos todo o mal. Perseverar é você, olha o que Deus fala também na palavra dele.
Para vencer o mal, nós temos que o quê? Quando o mal vem contra nós temos que clamar o nome do... Exatamente. Para vencer o mal, nós temos que clamar o nome de Jesus. E o nome de Jesus é poderoso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, em nome de Jesus. É assim. Olha só. Em Lucas 4:31 e a 6 ao 11, Jesus, além de libertador, ele fazia missões. Além de ele libertar todos que ele passava, onde encontrava, como estivesse endemoniado, doente, ele libertava de toda aquela tribulação do diabo. Ele era, olha o que ele está falando, missões, ele era missionário. Os discípulos são chamados para seres pescadores de homens, e diferente dos pescadores de peixe que pescam só para comer. Nós somos chamados para pescar a alma para Jesus, para levar a palavra de Jesus àqueles que até conhecem, mas não dá ouvido. Mas no momento que você fala, porque através de você tem o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus que está em você entra nele. Porque se ele ouvir na televisão e tudo mais, ele está ouvindo o pregador ali. Mas quando você está próximo dele, o Espírito Santo que está em você entra naquela pessoa que não tem o que está com o ouvido tapado pelo inimigo. E naquele momento ele dá ouvido e Deus ele faz a transformação. Aleluia. Então nós temos que ser um discípulo de Deus para fazer a vontade de Deus, pescar homens, almas. Não com aqueles pescadores que pescam o peixe e comem, está tudo bem de novo, está pescando de novo. Todo dia ele vai lá e pesca o peixe e come. Mas nós que somos chamados, remidos e escolhidos pelo sangue do Cordeiro, temos que fazer a obra de Deus. Temos que buscar as ovelhinhas lá fora. Glória a Deus. Houve muitas reações negativas, mas também positivas. Exemplo, Levi, o odiado, cobrador de impostos, foi chamado. Ele era o odiado, Levi. Ele cobrava impostos a mais. Ele sugava as pessoas. Mas ele foi chamado por Deus. Deus vendo todas essas coisas que ele fazia de errado, mas o Senhor não estava olhando para esse lado. Jesus queria libertar, ele libertou. Jesus queria tirar aquele mal que estava ali dentro dele que ele fazia. E quando Jesus toca em um cristão, toca em um homem que não é cristão, não está ainda convertido, ele se converte. Ele se converte porque o toque de Jesus que vai através da sua palavra, que você falou para ele, faz com que aquela pessoa se converta na presença de Deus. E está no livro de Lucas 5, 27 e 28, que está falando desse cobrador de impostos. Surgiram 4 controvérsias, tipo de companhia de Jesus. Muita gente julgava, os judeus julgavam, os escribas e fariseus julgavam Jesus, dizendo: como é que ele está andando com aquele mendigo? Como é que ele está andando com aquele prostituto? Como é que ele está andando com aquele que matou tanta gente? Como é que Jesus está andando com aquele povo? Só que ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus. E o Filho de Deus, ele não escolhe por cor, ele não escolhe por classe social, ele não escolhe por nada, ele escolhe pelo coração. Você pode ser um pecador, pecou vários tempos, mas no momento que você se arrepende, Deus entra em ação. Ele limpa todo aquele pecado. Não quer dizer que ao limpar o pecado, não vai ter também, porque todos os pecados têm suas consequências. É por isso que tem que passar pelas provações, porque para dar o testemunho do que você era e do que você é. Aleluia! Tudo que a gente passa é para a gente dar um testemunho para a glória de Deus. Não se preocupe com o que você está passando, porque tudo é para a glória de Deus. É para quando você chegar aqui, pegar o microfone e dizer: eu estava assim, mas Jesus me fez assim. Aleluia! E hoje eu estou bem. É assim que Deus quer. É assim. Então, a gente tem que estar totalmente ligado. Então, o que acontece? Jesus e a sua tarefa missionária era chamar os doentes ao arrependimento. Quando Jesus era um missionário,
Ele filho de Deus, mas ele fazia missões. Então ele chamava os doentes. Doente não era só de doença, não. Os doentes poderia ser pessoas espirituais, poderia ser pessoa que está com a maldição, poderia ser pessoa que está endemoniada, tudo era doente. Todas essas pessoas eram doentes para Cristo. E hoje nós também já fomos pessoas doentes. Hoje estamos na presença, somos limpos, remidos e sarados pelo sangue do Cordeiro. Mas já fomos doentes. Eu digo por mim, eu nunca imaginava que eu ia estar aqui pregando a palavra. Eu nunca imaginava. Se eu fosse pensar antigamente, eu não imaginava. O que Deus fez comigo é maravilha. O que Deus fez com você daqui é maravilha. Porque se Deus não fizesse feito, eu não estaria aqui, ouvindo a palavra. Tudo isso é o toque de Deus. Tudo isso é a presença de Deus na nossa vida. No livro de Lucas 12 ao 49, fala do amor de Cristo. O amor como o de Cristo não há. Não existe um amor como o de Jesus. Não existe. No livro de Lucas 12 ao 49, se você ler, vai falar do amor de Cristo. Jesus organizou um discípulo que atendia ao seu chamado e lhe atribuiu tarefas. Jesus atribuiu tarefas a um discípulo. Você está pensando que é só o discípulo que Jesus atribuiu tarefa? A todos nós. A todos nós temos a obrigação de fazer a obra de Deus. Porque nós somos lavados. Se estamos aqui vivos, é graças ao Deus Todo-Poderoso. Se estamos aqui, firme na rocha, é porque Deus sabe de nossa vida e o que Ele tem para nós. Aleluia, Jesus. Glória. Então os 12 foram escolhidos. Depois Jesus ofereceu bênção aos humildes e pobres, enquanto advertia os ricos e opressores. No livro de Lucas 20 ao 26. Jesus, ele abraçava os humildes e advertia os ricos e opressores. Eu imagino Jesus advertindo os ricos e os opressores. Vocês que têm demais, que não doam. Vocês que é muito rico, que não ajudam o próximo, cuidado. Cuidado, porque isso é passageiro. Olha só, imagine Jesus advertindo ricos, o Filho de Deus advertindo rico. Você tem toda a riqueza, se acha maior, tem um carro novo, confia no carro, confia nos cavalos, confia nos cavaleiros, confia no dinheiro. Isso é passageiro. Porque o melhor está para lá, no céu. A maior riqueza está no céu. Nós temos que comprar nosso lugar no céu aqui, enquanto temos vida. Porque o maior está lá em cima. O melhor está lá, na presença de Deus. É um lugar, a maior riqueza que nem ferrugem come. Essa é a maior riqueza. É assim que Deus quer que a gente veja dessa maneira. Esse amor precisa ser maior que o amor demonstrado por um pecador. Não é um amor condicional, é um amor demonstrado aos que nos perseguem. Muitas vezes a gente ganha um pecador para Jesus e demonstra amor e está ali abraçando dentro da igreja porque ganhou aquela pessoa para Jesus. Mas aquele que nos persegue, a gente esquece até de orar por eles. Aqueles que estão nos perseguindo, nós temos que orar direto. Nós temos que orar continuamente. Porque cada dia sai uma palavra de maldição da boca daqueles que nos perseguem. Cada dia sai uma seta do diabo. Se você não estiver orando, acontece alguma coisa. Então o que acontece é o seguinte: nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Sabe por quê? Para Deus converter aquela alma. Para Deus converter aquele que Ele está perseguindo hoje e amanhã pode estar fazendo a obra. Você lembra de Paulo? Saulo, por que me persegue, Saulo? Por que, Saulo, tu está me perseguindo? Por que tu está perseguindo o meu povo, Saulo? E Saulo lá, por que, Saulo? E Saulo parava. Deus só fez tocar em Saulo
Saulo começou a fazer a obra de Deus. Ele era o perseguidor do povo de Deus. Então nós temos que orar por aqueles que nos perseguem, porque Deus vai tocar um dia nele e as coisas vão mudar. A morte de Jesus pelos pecadores será o principal exemplo de amor. Jesus morreu por todos nós. É o maior ato de amor que já aconteceu neste mundo. Porque ele não morreu só para salvar um ou dois ou três, não. Morreu por todos nós. Para que a morte não tenha poder sobre o cristão. Mesmo aqui a matéria morre, mas lá em cima a vida. Porque Deus leva e transforma. E na volta de Jesus, todos que morrerem vai ter que se levantar. Todos que estão dentro da terra, no mar vai ter que dar conta, a terra vai ter que dar conta para prestar conta. Então, por causa dessa morte na cruz, todos têm que reviver. Tenha feito bem ou tenha feito mal, vai ter que prestar conta. Então é por isso, é o grande amor. Ele carregou todo o pecado da humanidade. Todos os pecados da humanidade Jesus carregou. Foi o maior fardo, o fardo mais pesado que o homem poderia ter carregado. Mas não era um simples homem, era o Filho de Deus. E é o Filho de Deus, não era, não. É o Filho de Deus. Glória a Jesus. Para que o mundo possa reconhecer o discípulo de Deus, o amor dele tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Sabe por quê? Porque Jesus é para todos. Para que o mundo venha conhecer o discípulo de Jesus, um cristão tem que ver a diferença no cristão. O mundo tem que olhar para o cristão e tem que dizer: esse é cristão, esse é escolhido de Deus, esse tem o Espírito Santo, tem o brilho. O mundo não tem que olhar para o cristão e de repente olhar e ver e não está vendo nada. Por quê? Porque o cristão não está sendo humilde. O cristão não está fazendo a vontade de Deus. E quando ele passa, se ele não está fazendo, quando ele passa de frente do mundo, o mundo diz: esse aí nunca foi crente. E quando ele está fazendo, orando, que Deus vê, e o mundo também tem que ver, porque o mundo, quem é que está no mundo? Satanás. E quando ele está transparente, que a gente não vê, que ele é espírito, mas o mundo, quando olha o cristão de Deus, ele olha para a sua face e vê o brilho do Espírito Santo e diz: aquele é cristão, aquele é de Jesus, aquele é de Deus. Não toca, sai da frente, livre aí, ó. Não toca nesse homem, não toca nessa mulher que é separado de Deus. Tem que mostrar. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que transparecer o Espírito, tem que transparecer o brilho de Deus. Aleluia. Aquele que não transparece, está faltando alguma coisa. Tem alguma coisa que tem que estar faltando nele. Eu não sei se é fé, eu não sei se é falta de oração, eu não sei se... eu não sei, só Deus sabe. Mas o mundo vê ele quando ele está na presença, quando ele é cristão, e vê também quando ele não é. Não pense que o mundo não vê. Satanás vê logo. Está enganado, com uma capa miserável. De novo. Satanás de novo para aquela pessoa que a pessoa está falando. A pessoa que pensa que está escondendo de Deus, não esconde de Deus e não esconde do mal. Aleluia. Porque o que você é para Deus, o que você está demonstrando dentro de você, o que você tem de Deus, o cheio do Espírito Santo, o inimigo tem que ver e tem que se dobrar. Aleluia, glória a Deus. Quando eu disse para aquela mulher, está repreendendo Jesus, ela baixou logo a cabeça, ficou quietinha. Gritou alto, eu me assustei. Mas eu disse: está assustado por quê? Só um grito desse vai lhe assustar, meu filho? Quem está com você? Eu tomei um susto que foi de repente. Fui chegando, neto, só gritando: não! Eu confundi já para dar para ela. Deu um treino. Ei, Jesus, está repreendido. Aí logo saiu a palavra de Deus. E foi repreendido em nome de Jesus. Em Lucas 7:1 ao 8:3, concentra-se em quem Jesus é. Um centurião gentil entendeu a fé melhor do que o judeu. Um centurião gentil, no livro de Lucas 7:7, você pode ver que ele entendeu. Ele entendeu a fé melhor do que o judeu. A multidão creu que Jesus era um profeta quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim.
Deus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Aí a multidão disse: ele é profeta mesmo, como Elias e Eliseu havia feito. Está no livro de Lucas 7, 11 ao 17. Elias e Eliseu também fizeram antes de Jesus. Olha só, para você ver que nem o Filho de Deus, foi respeitado aqui na terra. Nem o Filho de Deus foi temido aqui na terra. Muitos amaldiçoaram o Filho de Deus. E hoje o que é que fazem com os profetas de Deus? Quem nada é profetário, não sei o que, e está pagando preço. Porque não ouve o que Deus está mandando falar. Tem gente que quer fazer a sua vontade. Não pergunta a Deus se é para fazer ou se não é. Deus, o Senhor está nesse negócio, Pai. O Senhor está nesse negócio do que eu vou fazer. Dobra teu joelho, chora que Deus responde. Aleluia. O que não é possível, que eu acho absurdo, um cristão que teme a Deus, conhece a palavra, vem em primeiros pratos de Satanás e recebe de braços abertos. Recebe de braços abertos, sem saber que é de Deus ou não. E às vezes aquele prato vem para maldição. No momento é tudo bonitinho, no momento é tudo bênção, é tudo gostoso, lindo, maravilhoso. Mas depois vai ver o que vai acontecer. Eu falei para uma mulher lá em Pernambués, eu disse: o Senhor mandou falar para ela, não abra a igreja agora, não abra essa igreja agora. Ela foi e abriu, casou, não case, saiu de relacionamento de uma coisa que foi logo casar. Com o primeiro cara que apareceu na igreja, ela se tocou e foi casar lá em São Paulo, escondido do pai, da mãe e de todos, mas não de Deus. O que aconteceu? Encontrei com ela esses dias, eu disse: cadê a igreja? Como é que está lá? Fechei. Por quê? Não aparecia ninguém. Eu disse: sabe o que é isso, moça? Você não ouviu a voz de Deus. E tem uma coisa, de junto do seu marido, o Senhor manda te dizer agora na frente dele: vai se converter, todos dois. Vai se converter, vai tirar esse ódio do coração, homem, olha, vai tirar esse ódio maldito que está dentro do seu coração há muito tempo, olha, dos seus pais e tudo aí, ó, se achando maior do que Deus. Eu faço, eu aconteço, você não faz nada. Entreguei para ele. Vendeu as cadeiras, vendeu o público, comprou 40, não entrou ninguém. Sabe quem entrou lá, que ele me disse? Uma mãe do diabo lá, que toma conta dos demônios, entrou lá e disse: olha, aqui é terra dos demônios, você não pode ficar aqui. E ele saiu logo. A primeira coisa que ele fez foi o medo. Por que ele estava com medo? Porque ele não estava centrado na rocha que é Jesus. Porque se a filha de um demônio chega dentro de uma igreja, onde eu estiver pregando, onde eu estiver falando a palavra de Deus, eu digo: olha, está repreendido no nome de Jesus, e daqui eu não saio enquanto Deus não mandar. E clamo a Deus e vou ganhar ela para Jesus. Aleluia. Porque Deus me deu autoridade para isso.